gols pelo Flamengo. Agora são 81 desde 2019. Você ainda se surpreende com a capacidade de finalização do jogador? Onde, na sua visão, ele pode chegar? Qual o limite para o Gabigol? Eu acho que, primeiro, eu trabalho com ele todos os dias. Ele gosta, menino que gosta de fazer finalização. Eu, às vezes, trabalho isoladamente com ele, 10, 15, 20 bolas no final do treino para fazer, porque ele já tem esse talento e aprimorando, repetindo, é a única maneira de você ainda evoluir. Onde ele vai chegar, onde os desejos, onde os sonhos, onde ele estiver disposto a se entregar. Eu acho que ele já está num lugar fantástico e pode progredir cada vez mais, com mais gols, com mais história, mais títulos, vai depender muito dele. Fiquei feliz também hoje de poder vê-lo como capitão do time, apesar de jovem, né, de ser um cara mais extrovertido, mas levou com seriedade, falou. Foi um discurso bacana, uma postura boa dentro do campo. Fiquei muito feliz pelos gols dele, pelo resultado e pela maneira como ele se comportou. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Sene. Em mais uma boa apresentação, você colocou Gabi e Pedro juntos novamente. Foram 2 gols de Gabi, assistência de Gabi e assistência de Pedro. Essa dor de cabeça para escalar tantos craques é boa? Eu fico feliz de ter jogadores desse nível. Eu falo para vocês que o Pedro, para mim, eu considero como um dos 11 titulares. O Pedro vem jogando nos últimos 5 jogos, ele entrou 3 jogos, fez 3 gols numa partida. Hoje, além da assistência, teve também boas oportunidades de finalização, uma pena, bola na trave, né? Quase entrou. São jogadores talentosos, de características diferentes e que a gente tem o prazer de ter 2 9s como esse no Flamengo. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Sene, o que mais te agradou no jogo de hoje? Eu acho que a maneira como o time conduziu o segundo tempo, de maneira séria, apesar de já ter feito um placar bom no primeiro tempo, sem preciosismo, acho que foi o objetivo, tentou fazer os gols, né? Lógico que com as trocas também a gente tinha alguns jogadores que precisava tirar, Vitinho, porque a gente acaba utilizando bastante, o Hugo vem utilizando, queria dar com um ritmo de 3, 4, 2, 3 mil metros pro Everton Ribeiro e pro João Gomes também, para eles trabalharem hoje, já que não treinaram de manhã. Alguns treinaram separadamente de manhã, caso do Arão, caso do Diego, caso do Felipe Luiz, foram 5 jogadores, Arrascaeta e Bruno Henrique, fizeram um treinamento de manhã e eu trouxe por uma questão de segurança e porque eles podiam trabalhar um pouquinho no jogo de hoje. Mas o mais importante é que nós levamos a sério o jogo, muitos garotos na partida. Hoje nós tivemos 14 jogadores da base nos convocados, 9 participaram do jogo. É claro que alguns ainda precisam ainda ser trabalhados, né? São jovens ainda tem mais 1, 2 anos de base e é necessário esse aprimoramento, mas a gente fica feliz que eu sei o quanto o clube valoriza a base, o quanto gosta de jogadores jovens também. Foi uma oportunidade boa para ter alguns e para que o público pudesse observar e fazer a sua avaliação de cada um deles. Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Rogério. Parabéns pela belíssima vitória. Hoje você surpreendeu a todos escalando Gabriel Batista como titular. Gostou da atuação do goleiro? Em caso de não poder contar com o Diego Alves na terça-feira, tem definido quem será o substituto imediato? Não, é uma oportunidade boa do Gabriel trabalhar, assim como o César também teve uma oportunidade no começo do ano, num jogo contra o Ceará. São jogadores formados na base, ele, o Hugo, tem idade, se não exatamente a mesma, mas muito próximos, acho que um do outro, a idade dos dois. É um goleiro que eu vejo todo dia trabalhando, queria ter a oportunidade, eu acho que é bom colocar sempre profissionais do clube, para que o próprio torcedor conheça cada vez mais. Eu sei que o Gabriel já jogou no ano passado, jogou no comecinho do ano, mas foi o primeiro jogo dele que eu pude estar presente no campo, né? Então é importante dar rodagem para todos, para que no dia que precise de algum jogador, possa estar preparado. Custódio de Souza, canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Rogério Ceni, boa noite e parabéns, não só pela vitória expressiva, mas também pela evolução tática do time. A que você atribui o crescimento de produção desse elenco, principalmente Vitinho, Michael e Léo Pereira? Primeiro é o desejo deles de trabalho diário. Eu acho que é muito de cada um, do que está disposto a entregar para chegar no ponto mais alto. O Léo já faz tempo que eu queria dar uma oportunidade. É um jogador que eu, quando joguei trabalhando contra ele no Atlético Paranaense, eu gostava muito. E em qualquer time que eu fosse, eu gostaria de tê-lo. Passou por um momento ou outro difícil, mas a gente sempre tem que dar uma oportunidade novamente. Eu acho que ele jogou bem, zagueiro canhoto, né, que tem boa saída de jogo. Vai ganhar cada vez mais minutos, vai ter outras oportunidades para jogar. Vitinho e Michael vem
vem nesses jogos se destacando realmente, são jogadores de lado. O Michael, infelizmente, teve eu não sei que tipo de lesão, mas teve uma pequena lesão na panturrilha esquerda e não vai para a viagem, desfalca o time nessa viagem. Infelizmente nós não vamos poder contar com ele, mas faz parte do jogo. Esperamos o mais rápido possível tê-lo de volta. Tomara que essa lesão não atrapalhe esse andamento, nessa recuperação boa dele, esse ritmo de jogo. E o Vitinho é um jogador muito boa finalização, cara que ajuda bastante o time. Ele e Pedro entram constantemente nos jogos, ou são titulares, ou entram constantemente nos jogos. Fico feliz. Todos que jogaram hoje que não tinham tantos minutos e puderam mais uma vez mostrar o seu valor. Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Boa noite, Ceni. Hoje o Ramon teve a primeira chance atuando pela lateral esquerda no seu comando. Sim. Que avaliação você faz da partida feita pelo jogador? Boa. Fez um bom lançamento também num gol. É um jogador muito forte Hoje ele até se conteve um pouco pelo estilo de jogo e pela posição que eu coloquei ele para marcar muito mais o Aleph. É um jogador de força, né? Ele marcou bem, neutralizou bem o Aleph na partida, não teve tanta liberdade assim para subir, mas cumpriu o seu papel taticamente. Eu sei que, logicamente, o melhor dele está em deixá-lo conduzir o jogo, mas dentro das características que a partida pedia, ele desempenhou o seu papel. Tem o Felipe, tem o René e tem o ele. Estou sempre observando, sempre assistindo os treinos, ele está sempre treinando com a gente. Agora, com a lesão do René, também já fica com a gente, no mínimo até a volta do René. Estou sempre observando. Ele tem ainda mais um tempinho de categoria de base, mas é um jogador sem dúvida que tem condições de estar jogando no profissional também. Mauro Santana, canal do Mauro Santana, boa noite e parabéns pela classificação à final. Após um momento conturbado, você apostou em Léo Pereira, que fez uma boa partida ao lado de Gustavo Henrique. Fale sobre a importância do retorno do zagueiro à equipe. Acho que respondi na pergunta anterior, mas repito, né, reitero, né, que eu fico contente porque é um zagueiro de construção, um zagueiro que eu gosto, do tipo de que eu acho interessante para um time como o Flamengo, que propõe jogo, né? É um cara propositivo, um cara que acha passes, linha de passe. Eu acho que ele fez um bom retorno, conseguiu jogar 90 minutos, que é importante, e depois de uma polêmica ou outra, sempre é importante deixar uma boa impressão. Eu acho que ele deixou para o torcedor que o clube investiu num jogador que tem potencial. É um dos 5 zagueiros que nós temos e vai fazer parte do grupo quando tiver a oportunidade de jogar. Ele é um cara que já fez lateral esquerdo, já fez outras funções. Se precisar, tem jogo aéreo bom. Se precisar, nós vamos utilizar em mais do que uma função. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Ceni, com o jogo de hoje, o Flamengo chega à marca de 6 vitórias seguidas. Essa marca não era alcançada desde quando Jorge Jesus estava no clube. Com a nítida evolução nas últimas partidas, você acha que o time está atuando de forma mais parecida com a temporada de 2019? Esse time ele atua muito parecido com o que eu trabalhava em 2019, não aqui. É o jeito que eu sempre joguei, com mais um lateral de armação e não um volante de armação, tentando cada vez qualificar mais a saída de jogo, né? Fico feliz numa comparação boa, que é um grande momento do Flamengo, mas o estilo de jogo que o Flamengo joga hoje é mais do que eu entendo sobre futebol, não me baseio muito no passado. Fico só feliz de ter uma comparação com um cara tão vitorioso e que teve uma história muito bonita aqui no Flamengo, mas e que a gente possa acumular, quem sabe, mais alguma vitória, né? Principalmente que eu acho que é muito importante que dessas 6, 3 foram em Libertadores, né? Esse é um dado bastante importante que tem um valor, um peso maior a 6 vitórias seguidas. Caê Mota, GE. Rogério, boa noite. Queria que você falasse não da qualidade técnica e da performance em si, mas da importância do Carioca e do processo de recuperação do Michael e Vitinho no aspecto psicológico. Nitidamente são jogadores com comportamentos diferentes, mais confiantes. Sim, do que estavam, sim, lógico. Eu acho que é importante essa fase preliminar, também é muito importante a vontade que eles tiveram de voltar antes a trabalhar, por iniciativa própria, né? Se apresentaram antes, o Michael um pouco antes, o Vitinho 4 ou 5 dias antes dos demais, e foram importantes na construção dessa campanha. Né? O Vitinho e o Michael foram muito importantes no decorrer desse campeonato e agora numa fase decisiva, porque foram 2 grandes destaques talvez dos jogos das semifinais, né? Jogos eliminatórios, jogos que valiam vaga. Então assim, né? Assim como o Pedro também foi muito importante no outro jogo, eles foram jogadores que deram assistência, participaram, fizeram gols. Fico contente porque são ativos do clube, jogadores que foram investido bastante dinheiro nesses jogadores, que eles possam ganhar cada vez mais confiança e estar cada vez mais presente dentro do campo.
Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, virando a chave, como tem acontecido sempre aos finais de semana, terça tem um jogo com a La Calera, adversário que o Flamengo conseguiu o placar mais elástico até o momento na Libertadores. O que esperar desse jogo e quais serão os principais desafios do Flamengo? Eu acho que é um jogo complicado. A La Calera joga suas últimas fichas numa possível vitória contra o Flamengo. O gramado sintético é uma coisa um pouco estranha pra gente. A bola trabalha em velocidade alta. O Vélez foi lá e venceu, mas temos que ver que a União La Calera ficou com 2 jogadores a menos, um durante boa parte do jogo, mais um no final do jogo, quando o Vélez fez o segundo gol. Contra a LDU, que é um adversário também qualificado. Foi um jogo bem parelho que eu pude assistir ao vivo. Estava ganhando até o minuto 81, mais ou menos, quando teve mais uma finalização na trave e depois teve um contra-ataque, acabou sofrendo um gol, empatou o jogo. Então, assim, se a gente espera jogo simples, fácil, nós não vamos encontrar. Agora, se a gente for bem objetivado, se a gente for bem consciente do que tem que ser feito, a gente tem uma oportunidade de, quem sabe, trazer um resultado positivo, uma vitória aqui. Mas é um jogo de Libertadores, jogo difícil. Tatiana Tavares, Band. Boa noite, Rogério. Flamengo está a 2 jogos de conquistar o tricampeonato carioca pela 6ª vez na história. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse feito e também em relação a você, que com 6 meses de trabalho pode colocar mais um título no currículo. Bom, primeiro que não é pelo feito, não está feito, né? Nós temos que ainda não sabemos nem com quem nós jogamos a final. O que nós conseguimos é colocar o Flamengo nessa oportunidade, mas não. Um feito é só quando você realiza. E nós temos ainda um caminho longo, seja contra a Fluminense, seja contra a Portuguesa. Nós temos um caminho longo ainda, são 2 longas semanas, 2 jogos de domingo, se eu não me engano, os 2 próximos domingos, né? Para tentar, depois, em acontecido isso, eu posso talvez comentar. Torço para que aconteça, claro. Vou fazer o melhor, vou tentar tirar o melhor de todos. E eu tenho certeza que todos também querem ser campeões, mas ainda não é um feito, é uma coisa que é possível acontecer. Última pergunta, Guilherme Gordo, Rádio Bangu. Ceni, boa noite. Na saída de Gabigol, ele brincou com você como se tivesse chateado. No fim, brincou com você e falou algo no seu ouvido. O que foi que ele disse naquela resenha? Pode nos contar? Honestamente, eu não lembro, mas como ele gosta de reclamar bastante todos os dias, no bom sentido, eu fiquei feliz por ele. Eu acho que ele se sentiu ainda mais importante com a faixa de capitão, fez os gols. Ele é um cara que está sempre querendo jogar, é jovem, Gabigol 24, acho, né? 24 anos, ou seja, né? Hoje nós tentamos poupar um pouquinho e dar um treinamento para os um pouco mais experientes. O Gabi tem sempre essa sede de jogo e ele é importante porque ele desperta isso nos outros atletas, né? E hoje eu acho que teve uma postura diferente com a faixa de capitão. Acho que isso foi o mais importante. E ele saiu feliz, lógico, 2 gols. É sempre importante. Jogou seus 70 minutos, mais ou menos, 65, 70 minutos. E também a gente já poupa um pouquinho ele para o jogo de terça-feira. Obrigada, Rogério. E assim a gente encerra aqui a entrevista coletiva do técnico Rogério.